Graça e paz. Vamos continuar então a série Parábolas de Jesus. Hoje eu gostaria de falar sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola está lá em Lucas 15, parte do verso 11. Inclusive, é o único livro que registra essa parábola, a parábola do filho pródigo. Então, ela começa dizendo assim que um homem tinha 2 filhos e o filho mais moço chegou e disse: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, né? Reparte a herança e dê a minha parte. E o pai assim fez. Olha, nós já vemos aí algo estranho, porque herança é algo que se recebe apenas quando o pai morre, né? Mas mesmo assim, aquele pai, figura de Deus, ele repartiu aqueles bens e o deu a parte que cabia ao seu filho mais novo, repartiu entre os filhos. E o filho mais novo pegou a parte que lhe cabia e saiu pelo mundo, saiu caminhando pela terra. E a palavra diz que ele gastou as coisas de uma forma erradamente, gastou com bebedeiras, gastou com prostituição, gastou desordenadamente com farras. E ele tinha muitos amigos, né? Porque em alguns momentos da sua vida você está cercado de pessoas, e em outros, quando você mais precisa, só fica perto aquele que realmente é seu amigo. Então a gente já começa a ver alguns detalhes aí da parábola do filho pródigo, né? E esse filho foi e gastou tudo o que tinha, e sobreveio uma grande fome, uma grande tribulação sobre aquela terra onde ele estava. E ele não tinha o que comer, não tinha onde morar, e conseguiu um trabalho com um homem daquela terra, né? O filho pródigo, ele era judeu, e aquele homem, ele o enviou para a sua fazenda para cuidar de porcos. E ali, cuidando de porcos, outro detalhe importante, né? Os judeus, eles não... O porco é considerado um animal imundo para eles. Então, comer porco era algo indigno, né? De um filho de Deus, quanto mais ter que cuidar dos porcos. E foi isso que aconteceu com ele. A situação dele ficou tão crítica que ele estava cuidando de porcos. E o pior, ele desejava se alimentar da comida que os porcos comiam. Já pensou que nível? Quantas vezes nós estamos na casa do Pai, mas não estamos conformados, né? Estamos só vendo defeitos, vendo problemas. A Bíblia não fala que ele via isso, mas eu estou conjecturando. E aí a gente diz: pai, eu vou sair daqui, aqui não tá legal para mim. E o pai, como você tem o livre-arbítrio, ele permite que você vá. Ele deixa que você vá, mesmo amando tanto. E quantas vezes lá no mundo, lá fora, longe da casa do pai, longe da presença do pai, nós quebramos a cara, ficamos no fundo do poço, comendo a comida dos porcos. É literalmente isso, comendo a comida dos porcos. É isso que o mundo tem a oferecer. E aí um dia esse filho caiu em si, caiu a ficha, ele disse: meu Deus, quantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui passando essa necessidade. Voltarei, falarei com meu pai e pedirei para ser pelo menos como um dos seus empregados, porque nessa altura o pecado, a sujeira, as coisas dessa vida o fizeram crer que ele era indigno de estar na presença do pai. Mas veja o que acontece. Leia a história. Quando ele volta, no caminho ele vinha ensaiando o seu discurso. E quando o pai o avista, ele sai correndo ao encontro do filho e o abraça, o beija, aquele filho fedido, aquele filho sujo, aquele filho maltrapilho. E o pai o abraça. E ele diz assim: pai, olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa-me ser ao menos como um dos teus empregados. E o pai disse: tragam, disse para os seus servos, tragam as roupas limpas, roupas novas. A roupa fala de passado sujo, roupa suja fala de passado sujo, de pecado, de passado, de erros. Mas o Senhor, assim como esse pai, ele troca as nossas vestes quando nós voltamos para a sua presença. Sabe, o filho queria falar, ele queria justificar, e o pai
tragam as roupas novas, tragam as sandálias, tragam um anel, coloquem no seu dedo, matem o bezerro cevado, vamos comemorar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu queria falar para você, que tem andado tão distante da presença do Pai, da casa do Pai, que está aí pelo mundo comendo a comida dos porcos. Esse não é lugar para você. O seu lugar é na casa do Pai. Que caia a ficha, que você se desperte, que o Espírito Santo te toque e faça você se lembrar. Como na casa do Pai há abundância de pão, de palavra, há abundância de paz, paz que excede todo o entendimento, mesmo que nós estejamos passando por problemas, na presença do Pai, a paz, a tranquilidade, a refrigério, a abundância de pão, de alimento para a nossa alma. E aquele filho, quando queria se justificar, mais uma vez eu repito, o pai disse, olha, tragam as roupas novas, limpas. Ele tirou aquelas vestes sujas de pecado e o vestiu com vestes limpas, vestes de louvor, vestes de alegria, vestes de santidade. É isso que acontece quando nós voltamos para a presença do Pai. Ele disse, tragam as sandálias, calcem as sandálias nos seus pés. Naquela época, os escravos, os servos, eles andavam descalços. Somente os filhos tinham sandálias. Então ele restaura a filiação. Ou ainda que o pai diga, eu quero ser como um dos seus empregados, eu quero servir apenas. O pai, ao entregar as sandálias, ele está restituindo o lugar de filho. Você é filho e como filho você será restaurado na sua posição de filho, filho do Pai, filho amado. E o Senhor também, aquele Senhor, ele disse assim para os servos, tragam um anel, coloquem no seu dedo. E o anel fala de autoridade. Quando nós voltamos para a presença do Pai, ele restaura a autoridade de filho, autoridade. José, quando ele estava na presença de Faraó no Egito, e Faraó foi investir-lhe de autoridade para governar todo o Egito, ele tirou o anel do seu próprio dedo e o deu a José, dando-lhe autoridade. Autoridade para fazer e para ordenar e para comandar. Autoridade. O anel significa isso. E quando nós voltamos para a presença do Pai, ele nos restaura a autoridade de filhos. Amém? Então, o Pai, ele concede perdão, ele restitui a filiação, ele renova a vocação, ele dá autoridade. É isso que acontece quando nós voltamos para a presença do Pai. Então a parábola do filho pródigo é um exemplo para nós, é um estímulo, é um incentivo. Mostra que, ainda que nós estejamos tão longe da presença do Pai, da casa do Pai, por aí pelo mundo, sujos, fedorentos, pelo pecado, pelas nossas decisões frustradas, ainda que nós estejamos comendo a comida de porcos, o Senhor tem o melhor para nós. Eu queria orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu apresento esse filho, essa filha que está vendo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Se essa pessoa estiver comendo a comida de porcos, que o Senhor a traga para a sua presença, o traga para a sua presença, o atraia de volta, e que o Senhor restaure as vestes, restaure a filiação, restaure a autoridade. E a palavra fala também que ele matou o bezerro cevado e celebrou. A Bíblia diz que os anjos celebram no céu quando um pecador se arrepende, quanto mais nós. Então, volte para a casa do Pai. Todos nós já estivemos na posição de filhos pródigos um dia. Ainda aqueles que nasceram num lar cristão, cresceram na igreja, em algum momento da nossa vida nós estamos comendo a comida dos porcos. No próximo vídeo eu falo com vocês a respeito do irmão do filho pródigo, ainda continuando a parábola do filho pródigo. Fica com Deus, fica conectado na palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.